Fala, torcedor vascaíno! E aí, que vitória espetacular de última hora, hein? Nossa, eu tô num evento fora do Rio, como vocês podem ver, não estou no meu estúdio, mas não pude comparecer à partida de qualquer forma, sintonizei, fiquei ligadinho nesse jogo, que olha, foi no sufoco, no finalzinho, nos acréscimos, com talento de Payet. E por isso eu vou comentar aqui o que eu vi nesta partida, de muitos erros do Vasco, mas acima de tudo, o mais importante, claro, é a vitória, são os 3 pontos, né? E mais uma vez, uma vitória que o talento individual de um jogador, né, fez a diferença. Payet decidiu a partida para o Vasco, um Vasco totalmente envolvido pelo América Mineiro e surpreendente até, né? Porque o Vasco tinha uma atmosfera toda a favor, né? O América Mineiro praticamente desanimado, sem técnico, rebaixado, e o Vasco conseguiu jogar mal diante de uma equipe dessas e ainda na sua casa com o apoio daquela maciça torcida que, mais uma vez, fez a diferença também, assim como o Payet, né? O Vasco foi envolvido, né? O Ramon Dias, após a partida, inclusive, marretou o time, reconheceu que o time do Vasco teve um desempenho abaixo, que o América foi superior, né? E que vai tentar corrigir nessa data FIFA esses erros aí que o Vasco cometeu na partida de hoje. Um Vasco desatento, errando muito. O gol do América no primeiro tempo foi uma verdadeira desatenção de uma zaga que vinha sendo o ponto alto do time, né? O time do Vasco marcando bobeira, vacilando muito, né? E o América teve muitas oportunidades aí para fazer a diferença e perdeu, né? Inclusive, agora abre um parênteses rápido aí, Léo Jardim também, a gente merece destacar esse jogador aí. Foi um jogador que fez a diferença dos minutos finais, no momento que o Vasco estava jogando mal, envolvido pelo América, né? Fez aquela defesaça, né? E muitas outras. E salvou o Vasco ali, né? Propiciou o Vasco ter uma facilidade para poder ter mais chance, né? De conseguir aí esta vitória diante do América Mineiro. Fez a diferença, porque se o América fizesse aquele gol ali naquele momento, a vaca teria ido para o brejo, né? E o Vasco tinha que ter aproveitado, como aproveitou, né? O Bahia empatou em casa, o Cruzeiro perdeu nessa rodada, então foram jogos que ajudaram o Vasco, contribuíram. O Vasco tinha que fazer a sua parte, como eu venho sempre falando aqui. Não adianta torcer para os outros se o Vasco não fizer a sua parte. E graças a Deus, no iluminado Payet, né, que inclusive fez um gesto muito bonito após o gol, né, relembrando o Roberto Dinamite, batendo ali a imagem do Roberto na camisa dele, né, relembrando, e o grande Bob Dinamite, que faz muita saudade aí, que era um exímio cobrador de faltas, né. E voltando ao time do Vasco, eu achei praticamente... me desanimou muito o que eu vi hoje, né? Foi um time totalmente envolvido, o Praxedes jogando muito mal, Paulo Henrique também, né? Atuações apagadas, Lucas Piton, a própria zaga, como eu falei, né? O time do Vasco, tirando o Verratti, o Peck, que ainda produziam por ali, tanto que o Peck fez a jogada do gol, o Verratti fez o gol, né? Então foram jogadores ali importantíssimos nessa engrenagem, né? E me surpreendeu ver o América jogando aquele futebol, né? Um time já rebaixado, um time sem treinador, né? E venho com sangue nos olhos. E poderia ter vencido. Se tivesse vencido, não seria nenhuma surpresa pelo futebol que desempenhou em campo e que o próprio Ramon Dias, né, se justificou, né? Ele viu essa situação, né? Reconheceu, né? Essa é o verbo mais adequado, né? Ele reconheceu que o América Mineiro foi superior na partida e que, claro, o Vasco, com mais qualidade técnica, fez a diferença nessa hora com aquela linda cobrança na forquilha onde a coruja dorme, né, do Payet. Um resultado que faz com que o Vasco consiga 3 vitórias consecutivas aí, né, e consiga subir aí, encaminhar, né, a sua permanência para a Série A. A situação ainda é difícil, né? Óbvio, porque
Vasco ganha 3, dá um salto. Mas se perde 2 e os adversários de baixo vencem, a coisa embola de novo, né? O Vasco chegou aos 40 pontos, vai jogar contra o Cruzeiro no dia 22, né? Vai aproveitar essa data FIFA aí, vai ter essa partida contra o Cruzeiro no dia 22, o Cruzeiro que tá mal das pernas aí, numa verdadeira crise aí. E digo mais, se o Vasco conseguir vencer do Cruzeiro, eu acho que encaminha bem essa permanência na Série A, porque faz com que o Cruzeiro perca aí muito, né, da sua força para superar esse momento. E o Cruzeiro ainda vai ter uma partida anterior com o Vasco contra o Fortaleza. Óbvio, a gente tem que dizer isso sempre, né, porque se o Cruzeiro vencer, se iguala ao Vasco, e aí esse jogo toma proporções maiores, né? E o Bahia também vai ter jogos difíceis depois aí, contra São Paulo, contra equipes também que estão lutando por algo. Então, é a chance do Vasco agora acumular essa gordurinha aí e ir para esses jogos fora aí para pontuar, conseguir pontuar e nos jogos em casa conseguir aí superar os 3 pontos aí que vão fazer muita diferença. Eu espero que o Ramon realmente tenha reconhecido aí, corrigir, que possa ter esse tempo para corrigir os erros do Vasco. Foram muitos. A gente pode bater aqui, né? Me preocupou muito esse lado defensivo. O Vasco não errava defensivamente há bastante tempo, né? Desde aquele apagão contra a equipe do Santos. Óbvio que cometeu alguns vacilos em alguns jogos aí, mas o que se jogou hoje, o desempenho em campo, né, diante da torcida, diante de toda essa atmosfera, preocupou, né? Eu achava que o Vasco fosse um time mais com atitude, né, marcação alta, com aquele gol logo no início deu essa certeza, né? Aos 4 minutos, quando o Verratti fez aquele gol, deu a certeza, deu a esperança que aquele jogo ali não é que seria fácil assim, mas que poderia tornar mais fácil no decorrer do jogo, né? Até pelas circunstâncias todas, né? O América praticamente desmotivado, rebaixado, sem treinador, uma equipe inferior tecnicamente, e o Vasco aí com Ramon Dias, com jogadores mais técnicos e com toda a torcida. Graças a Deus o Bahia conseguiu aquele gol salvador aí, que dão esses 3 pontinhos aí, fundamentais nesse momento dessa reta final aí, né? Numa reta final onde vai ser decidido aí na cabeça, né? Cabeça a cabeça, os times, tem time que vence 3, tem time que perde 2, aí vai lá para baixo, daqui a pouco esse que ganhou perde, o outro ganha, enfim, meus amigos, olha, é complicado, a reta final tá muito tensa aí, a agonia ainda não acabou, mas há uma luz no fim do túnel, o Vasco respira e está respirando bem, para você ver como é importante pegar esse elevador aí. Agora, eu acho que tem que corrigir, né? O Vasco vai ter jogos aí difíceis pela frente, vai enfrentar Cruzeiro fora agora, o Atlético Paranaense fora, vai pegar aí 2 jogos bastante complicados, e se não ganhar esses jogos e os adversários de baixo vencerem, tudo volta a estaca zero, né? E a pontuação do corte para se manter acaba subindo, né? Então, eu acho que tem que ter agora calma, uma conversa com a galera lá, né? E o Ramon aí, saber aí as peças certas para encaixar nessa reta final. Mas é isso, galera. Por hoje é só. Amanhã eu estou de volta ao Rio de Janeiro e aí a gente pode comentar melhor e trazer aí mais notícias atualizadas do Vascão. Te peço o like nesse trabalho desde já, compartilhe o conteúdo do amigo e vamos nessa! Saudações vascaínas, tamo juntos!